Você já deve ter pensado o porquê ler é importante. Primeiro ponto, atenção. A gente vive num mundo onde cada vez se tem menos atenção, tudo é programado para que você mantenha a sua atenção e ler é um negócio que está caindo em desuso, mas que é muito importante, porque reforça a sua atenção em algo que não é tão interessante, não tem musiquinha, não tem corzinha, não tem fogo de artifício, não tem nenhum outro estímulo visual para que você continue fazendo o que você está fazendo. Então, é um treino importante de atenção. O segundo ponto, interpretação de texto, é uma coisa que está em falta hoje em dia. A pessoa lê só a manchete e ela interpreta o que ela quiser da cabeça dela. Ela não tenta nem buscar entender o que a frase que ela leu está querendo dizer. Ela só quer cuspir a opinião dela. Então, ler é bom que ajuda também na interpretação de texto e a entender como as coisas estão sendo escritas. Ajuda também na imaginação, porque você tem que pensar na situação que está acontecendo. O autor, geralmente, ele descreve de uma forma escrita e você tem que imaginar na sua cabeça como é. Uma coisa legal que eu fazia, eu imaginava pessoas que eu conhecia nas histórias. Então, é uma coisa legal também que ajuda você a entender como o contexto, dependendo também da personalidade de como ele está trazendo, então é bem legal essa parte. Ajuda também no conhecimento, porque você começa a conhecer e aprende mais sobre outras coisas e também desenvolve um pensamento crítico, você começa a entender mais como as coisas funcionam e começa a pensar mais sobre as coisas, você não fica vivendo tanto no automático. E é por isso que nesse vídeo eu vim trazer 10 motivos do porquê você deve começar a ler e para te ajudar a começar a ler também. É por isso que decidi. É por isso que nesse vídeo eu trouxe 10 dicas para começar a ler, para ajudar na sua leitura. Se você não começou a ler, se você leu ou parou, ou se você nem sequer acha que gosta de ler, esse negócio de ler não é para mim, mas você quer tentar. Então eu trouxe 10 dicas aqui, fica com a gente aí. Eu sou o Nicolas, bem-vindo ao Será que é Útil? E toda semana a gente vem tentando fazer vídeos para vocês aqui sobre golpe, sobre a Bíblia, sobre estilo de vida. Então curte aí, se inscreve e comenta o que você quer ver nos próximos vídeos. A primeira dica é escolha algo que você goste de ler. Não tenta ir ler pelo que está no hype, não tenta ir ler por alguma coisa que te falaram, que te indicaram, tenta ir por algo que você gosta de ler. Ah, mas como é que eu sei se eu gosto de ler alguma coisa? Você pega o livro, ou a revista, ou sei lá o que você está querendo se propor a ler, e lê. dá uma pequena leitura ali e vê se te agrada. Se provavelmente te agradar, ou se o tema te agradar, tem gente que gosta de pesquisas, tem gente que gosta de ficção, de romance, ou de alguma outra história, história da Bíblia, ou a pessoa explicando algum assunto. Se aquilo te agradar, se aquilo te interessar, você vai gostar. Evita coisas que você não conhece e que não te agradam. Então, tipo, tem o estudo internacional sobre as orcas. É um negócio que você não curte nem estudo e não curte orca, você vai ler o quê? E por que isso te ajudaria, né? Não é algo que te ajuda. Não é algo que você quer ler, então já corta da lista. O que já emenda também na segunda dica, que é comece devagar. O pessoal quer começar a ler livro de 500 páginas, 600 páginas. Meu, loucura. Começa a ler uma coisa curta. Você lê um livro de umas 50 páginas. Aí você tenta ler um livro de umas 60 páginas. Ou por que não pequenos livrinhos também? Tem livros de bolso que tem menos de 100 páginas também e começar devagar, começar aos poucos, começar com livros menores, para você ir se adaptando, né? Não adianta você querer começar por um livro gigante e você não vai conseguir, meu. Vai te desestimular e tem coisas muito mais estimulantes no dia a dia, como por exemplo o celular. Então a pessoa vai ficar com tédio, vai ficar desinteressada e vai pegar o celular. A terceira dica é crie um ambiente de leitura, né? De preferência um tempo, né? Eu vou tirar 5 minutos, 10 minutos para ler. Um local, esse local ele tem que ser silencioso. Eu sei que em São Paulo é quase impossível isso, mas um lugar um pouco menos barulhento, se você preferir. Um lugar que não tenha tanta distração, que não tenha
celular perto e tal. E um lugar que você possa sentar, de preferência iluminado, e que tenha um lugar que você possa sentar ou escurar e tal, para você poder ler. Eu lembro que recentemente estava fazendo de ler a Bíblia em 6 meses e eu tava falando assim, meu, eu vou ler no ônibus. E aí eu pegava uns ônibus, cara, que a iluminação era muito ruim, cara. E aí eu peguei uma Bíblia bem pequenininha, e você imaginando uma Bíblia pequenininha no ônibus, tentando ler com a iluminação ruim. Eu falei, meu, não vou conseguir ler isso aqui. Então, peguei uma Bíblia maior e comecei a escolher uns ônibus mais modernos que tinham uma iluminação melhor também. Então, o ambiente te ajuda ou te atrapalha, dependendo do que você escolher. Uma das dicas para quem está começando é escolher uma escrita mais usual. O pessoal fala muito que é difícil ler umas escritas mais rebuscadas ou umas escritas mais antigas. Tem muito pronome oblíquo, né? Vos, lê, dosás, um negócio esquisito assim. E até para você ler é estranho. Então, procure uma linguagem mais fluida, que você possa ler, entender o que está acontecendo. E isso aí é fácil, é como eu disse nas primeiras dicas. Você abre o livro e você já percebe se tem essa linguagem ou não. Isso aqui é um negócio meio óbvio, mas é bom falar também. Não comprar um monte de livro de uma vez. Então, antigamente tinha várias livrarias, né? Super descoladas, assim, umas saraivas da vida. Você podia ir lá e você olha assim um livro sobre ET, quero. Um livro sobre como emagrecer, quero. Um livro sobre arte marcial, quero. Um livro sobre não sei o que, quero. Aí você tá com um monte de livro, gasta, sei lá, R$ 200 de livro, que você nunca vai ler, cara. Então, pega o livro que você mais se interessou, dá uma folheada, vê se é aquilo que você quer e lê. O legal dessas livrarias, hoje em dia não tem mais tanto, né? Que você pode sentar lá e ler o livro lá, senta lá e tira 5 minutos e vê se é o que você quer. Não sai comprando um monte de livro, cara. Não sai comprando um monte de livro. Tem uma outra dica também que eu posso dar aqui, né? Meio conectada nessa, que tem os sebos. Os sebos são bem legais. Tem muito livro e livro barato. Tem livro de R$ 10, R$ 5. E se você for ver o preço de um novo, às vezes é muito caro. O livro que você quer no sebo às vezes está mais barato e te dá uma facilidade para você começar no mundo da leitura. Se você também está começando a ler, evite livros com atividades, né? Livros que falam para você fazer coisas, escrever coisas. E esse tipo de livro é um livro meio complicado. E também livros que têm uma carga emocional pesada, né? Então, a minha esposa deu o exemplo do Marley e eu, né? No final, o cachorro falece e a pessoa fica chorando. Tem livros também como 1984, que são livros um pouco mais pesados emocionalmente. Se você está começando a ler, isso pode te deixar um pouco apreensivo e às vezes nem é o que você quer ler também, e aí já junta uma coisa na outra e isso pode acabar te prejudicando a longo prazo. Então você já sabe que o livro é um pouco mais aflito, um Kafka da vida. Kafka geralmente é para sofrer, tá? Se você estiver lendo aí, você já sabe. Então, escolha uns livros mais simples, uns livros mais suaves, uma ação, uma aventura, uma coisa mais tranquila para você começar. A sétima dica é uma dica sensacional que é carregue o livro. É claro que se você tiver com um livro, aumenta a sua facilidade ao livro, e quanto mais fácil o livro tiver na sua mão, mais fácil vai ser ler. Então, numa fila, você vai ler. Não tiver nada para fazer, você vai ler. Você estiver num lugar que não tem ninguém para conversar, você vai ler. Então é bom você andar com esse livro. Eu sempre uso uns plastiquinhos mais ou menos aqueles A4, sabe? E você põe o livro lá dentro e eu levo na mochila e tal. Então é sempre bom. Evita que molha também e tal. É bom que conserve o livro e o livro está sempre perto de você. Essa aqui eu achei muito interessante, que é não tenha medo de abandonar um livro. Às vezes o livro não é para você, cara. Às vezes o livro você não se conectou com o livro. O livro às vezes tem uma escrita chata, uma escrita que você não conseguiu se conectar, não te agrada. Não tenha medo de parar de ler o livro. De falar, não gostei desse livro. A gente faz isso com tantas outras coisas, né? Faz isso com música, faz isso com série, faz com tantas outras coisas. Pode fazer com o livro também, tá? Se não te agradar, você para e parte para outro livro. Essa aqui eu admito que eu não sigo, mas se você fizer, a gente não te julga, tá? Porque é bom que te ajuda também a ir atrás, né, dos conteúdos e a entender os conteúdos, que é fazer anotações e destacar trechos. Eu particularmente não gosto de escrever em livro. Acho que os livros eles são, dependendo, às vezes você compra um livro novo, eu não gosto de ficar escrevendo em livro novo, acho bem zoado. E também não gosto de ficar grifando em livro. Mas se você curte, curte, se interessa por isso, eu gostei dessa frase.
pega um marcador de texto, sei lá, e dá uma grifada lá. É legal e te estimula, porque você vai mostrar para um amigo, eu li um livro aqui, o cara tá falando isso aqui na página tal, ou até para postar, sei lá. E aí a pessoa fala, meu, mó da hora, eu li esse livro também, é muito legal e tal, então isso te estimula também. Mas detalhe, não é o que eu faço, mas não tá errado, né? E por último, a 10ª dica é explore. Se você não sabe o que você gosta de ler, explora. Então a gente tem revista, a gente tem livro, a gente tem poesia, a gente tem ficção, a gente tem livro de autoajuda, a gente tem livro de estudo, tem livro de espiritualidade, enfim, o que não falta é livro. Sai lendo tudo, cara. Sai lendo até folheto. O pessoal te dá o folheto, você sai lendo. Fala, gostei da forma que é escrito isso aqui. Gostei da forma como ele organizou as palavras. Sai lendo placa, sai lendo tudo. Lendo post, até você lendo artigos também, blog, tem bastante lugar, né, que tem histórias escritas em sites também, blogs que contam histórias do dia a dia, artigos, jornais, enfim. Sai explorando aí que uma hora você vai conhecer, e geralmente quem escreve bastante. Então, às vezes o cara tem um artigo no jornal, mas ele já escreveu um livro, ou escreveu vários livros, ou escreve com uma certa frequência no jornal que você está com ele na mão, ou na revista, enfim. Então, é uma dica boa também explorar essas formas de escrita para você entender como que funciona a sua metodologia de leitura, como que você lê de verdade, o que você gosta de ler e também o que você não gosta também, que aí você já descarta de vez. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que você gosta de ler e vamos batendo um papo aqui, beleza? Até a próxima e fui. Oi, eu tô aqui ainda. Então, eu queria te falar que se você por acaso gosta de Pokémon, eu tô sempre fazendo vídeos de Pokémon nesse canal aqui, que é o meu canal secundário de Pokémon. Parei com os vídeos aqui, mas eles estão lá nesse canal. Mas se você quer saber mais sobre golpes, tem esse vídeo aqui, ou também eu preparei alguma outra coisa bem legal nesse outro vídeo aqui. Então é isso, obrigado por assistir.